Fala, soldado! Tudo bom com você, meu amigo, meu irmão? Eu espero que esse vídeo te encontre em paz e em felicidade. E cara, já te convido a ficar confortável, porque hoje a gente vai ter uma reflexão aqui, eu e você, para mais um vídeo, pra gente ouvir mais uma vez a voz do Espírito Santo. Mas cara, antes de começar o vídeo eu já quero dar um recado pra você dar um pulinho lá na minha conta do Instagram, que agora eu tô postando conteúdo lá e também tô postando alguns avisos de como vai ser algumas coisinhas aqui do canal lá também, quando sair vídeo e tal. Eu vou deixar o link da página aqui na descrição do vídeo, se você quiser me seguir lá, vai ajudar bastante e bora espalhar a palavra de Deus cada vez mais. E soldado, também já te peço que se inscreva aqui no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo aqui para aquelas pessoas que você sente que precisa ouvir essa palavra. Então, bora começar esse vídeo sem mais enrolação. Então, vamos nessa, soldado! Irmão, vamos começar nossa reflexão aqui. Ultimamente, muitas pessoas têm buscado sucesso, têm buscado prazer, outras buscam luxo e outras buscam até reconhecimento, entre outras pessoas que buscam várias outras coisas. Cara, muitas pessoas elas dão muito a vida para alcançar essas coisas, achando que todas essas conquistas vão preencher elas e fazer elas ficarem satisfeitas com tudo que elas conquistaram. Mas cara, mesmo conquistando tudo isso, reconhecimento, prazer, riquezas, nós ainda sentiremos vazio. Por quê? Porque são coisas do mundo, elas são finitas, um dia elas vão acabar e elas nunca vão nos preencher 100%. Um exemplo aqui da Bíblia, o rei Salomão. Ele buscou riqueza, buscou luxo, buscou prazer em mulheres, buscou várias coisas, mas no fundo ele ainda sentia vazio, e já eu vou falar o porquê. Um versículo que comprova isso que eu tô dizendo tá lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, lê aqui comigo. Salomão disse o seguinte: tudo é ilusão, é correr atrás do vento. Então ele mesmo disse que tudo que ele buscou foi ilusão, não adiantou de nada. E o que eu quero dizer com tudo isso, soldado? Que a gente não vai conseguir ser preenchido totalmente se a gente busca coisas do mundo. Por quê? Porque elas são finitas, como eu disse. E aqui eu te trago uma boa nova. Existe alguém que não apenas supre, que não apenas nos completa, mas que nos preenche. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele preenche o que nada nesse mundo é capaz de preencher, o nosso interior. E ele preenche como? Com o Espírito Santo, e a gente se torna rios de água viva. E eu quero destacar aqui algumas razões de como ele consegue nos preencher, como ele consegue ser tão bom assim, cara, porque Jesus é muito mais que bom. E também há diversos outros motivos pelos quais ele nos preenche, mas eu vou destacar aqui apenas alguns dentre diversos motivos, fechou? E cara, pra começar aqui o nosso assunto de Jesus ser um Deus suficiente, de só estar com ele já basta, é o quê? Que ele é suficiente, pois é a fonte da vida. Soldado, o que é ser fonte da vida? Significa que tudo que existe tem origem nele. Ele é a pedra angular da história. Você sabe o que é pedra angular? É aquela pedra que numa construção, se a gente tira ela, a construção inteira desmorona. Então Jesus é a pedra angular da vida, porque sem ele, nada faz sentido, tudo desmorona, tudo perde seu valor. Um versículo aqui que destaca um pouquinho disso, eu vou ler só uma parte dele que tá lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, se liga aqui. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Então o versículo aqui tá bem claro no que quer dizer, que tudo que existe foi criado nele e para ele, porque tudo, literalmente tudo, sem exceção, tem sua origem em Deus. E todos nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, né? E cara, como eu disse, nada faz sentido sem ele. Tudo perde valor. O amor, o bem, a vida e até a morte perdem o valor. Porque o que seriam as coisas sem Jesus Cristo? Literalmente nada. E cara, ele nos preenche por quê? Porque se a gente busca o preenchimento no Senhor Jesus, a gente fica completo. Por quê? Porque ele é eterno, ele é infinito e ele é perfeito. Então se a gente busca preenchimento em alguém que é infinito, como que a gente pode parar de ser preenchido um dia? A gente não pode. Outra razão aqui que Jesus é o Deus suficiente é que Jesus, ele é suficiente na dor e na falta. E o que eu quero dizer com isso é que nas tribulações que a gente passa, que Jesus nos alertou, falo isso mais uma vez, que ele falou que a gente ia passar por tribulações nessa vida, ele está ali para nos fortalecer. Tanto é que ele até enviou o Espírito
Espírito Santo como um consolador, para que a gente fique com força nas tribulações, que o Espírito Santo habite em nós, e isso vai nos preencher. O Espírito Santo preenche o nosso interior. E cara, como eu tava dizendo, Jesus nos alertou das tribulações, e só o fato da gente ser cristão não vai nos fazer viver uma vida mil maravilhas, não. Cristão não é sobre ser poupado de todas as dores, mas é sobre encontrar força e paz em Cristo. Um exemplo de pessoas que encontraram paz em meio às tribulações foi Paulo e Silas na prisão. Essa história tá lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Até mesmo presos, eles louvaram e bendizeram ao nome do Senhor na prisão, no cárcere. Eles não ficaram tristes nas tribulações, não. Eles encontraram forças por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram preenchidos. Jesus foi suficiente. Cara, em momentos de fraqueza, a graça de Jesus Cristo já basta. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu não gosto nem de lembrar, mas eu tenho que lembrar para falar para você, que eu busquei ser preenchido pelos prazeres carnais. Mas adivinha, eu só colhi frustração. Porque eu busquei uma coisa que era maligna, que era abominável diante dos olhos do Senhor. E eu apenas me afastei de Deus. Aquilo não me preencheu coisa nenhuma, só me afastou dele. E quando eu busquei Jesus Cristo, aí sim eu acordei para a vida. Aí sim eu descobri que só Jesus podia me preencher por um completo. Aqui é um versículo que destaca esse aqui também, tá lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, lê aqui comigo. Minha graça é suficiente pra você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E cara, meu exemplo se encaixa bem nisso. Eu só sou quem sou hoje porque Deus me aperfeiçoou quando eu tava fraco, quando eu tava perdido no vício. Eu não seria esse cara que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela tribulação, porque foi na tribulação que eu aprendi a encontrar força em Deus. Então, aquela dor valeu a pena, porque hoje eu sou grato por tudo que me aconteceu. E cara, mais uma razão para Jesus Cristo ser muito mais do que suficiente foi porque ele nos amou completamente. Cara, Deus nos amou tanto que ele se fez carne, foi crucificado, morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça. Cara, Jesus nos amou tanto, mas tanto, que ele nos comprou por preço de sangue. Cara, como que Jesus pode nos amar a ponto disso? Nós que somos pecadores, nós que rejeitamos ele, nós que fazemos tudo conforme ele não quer que a gente faça. Como que ele ama nós, cara? É literalmente só Deus pra amar desse jeito. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus, cara. Glória a Deus pra sempre. Toda honra, glória, força, poder, louvor ao Rei Jesus. E cara, quando a gente entende que o próprio Deus se fez carne, morreu e ressuscitou por seus filhos, a gente não precisa buscar mais nada nesse mundo, porque aí sim a gente percebe que Deus já é suficiente por ele mesmo, cara. Que seria de nós sem Jesus? Que seria de nós sem o sacrifício na cruz? A gente já estaria fadado ao inferno. Mas, cara, Jesus é tão bom que ele nos presenteou com a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça. Cara, Deus seja louvado pelos séculos dos séculos. Nunca perca a fé em Deus e busque sempre a Jesus. Ouviu, soldado? Busque sempre a Jesus. Cara, em conclusão aqui, o que a gente pode tirar aqui na conclusão? Soldado, não há vazio que Deus não possa preencher. Não tenha medo de chegar em Deus, mesmo estando sujo e perdido, mesmo tendo depois de ter buscado prazeres no mundo e não ter encontrado. Lembra da parábola do filho pródigo, do filho perdido? Ele voltou ao pai, mesmo depois de ter buscado prazer no mundo. É assim que a gente também deve voltar a Jesus, é assim que a gente deve voltar ao pai. Mesmo estando sujos, o pai vai entrar em júbilo quando ver que a gente se arrependeu. Tanto é que próprio Jesus fala que haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Cara, é isso, velho, é isso. E soldado, nós temos um vazio do tamanho de Deus. E, pela lógica, só Deus pode preencher esse vazio porque o vazio é do tamanho dele. Mas, cara, Deus não só quer preencher o nosso vazio, como ele quer fazer a nossa vida ter sentido. E como é que ele faz isso? A gente vivendo a vontade dele. A nossa vida só tem sentido quando a gente faz tudo pra Jesus. Sem isso, não tem sentido algum. E cara, vamos pensar aqui. Pra que a gente vai procurar coisas mundanas pra tentar preencher alguma coisa no nosso interior, se só alguém que é perfeito e infinito consegue preencher, que é o Senhor Jesus Cristo? Por que a gente vai preferir buscar uma falsa sensação de felicidade no mundo, de preenchimento, sendo que o que Jesus oferece é infinito e infinitamente melhor, cara? Não faz sentido a gente buscar no mundo, não. Porque o mundo, ele não traz felicidade, ele só traz prisão. Ele oferece coisas pra gente
gente se sentir mais leve, mas na verdade isso só vai nos prender e fazer viciar, como me fez no passado. Pois a verdadeira felicidade não está no mundo, mas sim em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade é sobre estar satisfeito em Cristo, porque quando nós estamos satisfeitos nele, a gente não precisa buscar em mais nada. Se a gente bebeu da fonte dele, nós temos rios de águas vivas no nosso interior, a gente não precisa buscar em outras fontes não. E cara, reflexão final aqui, pergunta: que vale mais? Ser preenchido entre muitas aspas pelo mundo ou estar preenchido por Deus pelos séculos dos séculos? Pense nisso, soldado, medite nisso e foque mais em Deus. Então, soldado, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que a chama do Senhor tenha realmente acendido no teu coração e que eu e você estamos agora com fome para buscar ser preenchido por Deus e só por Ele mesmo. Então, soldado, nossa, que vídeo bom, cara, como eu gosto de gravar vídeo, eu amo isso. Lembrando, já passa lá no meu Instagram para você acompanhar os conteúdos que eu tô postando lá, que eu sei que você vai se sentir tocado pelo Espírito Santo. E lembrando, deixa o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo pra galera que você quer que ouça essa palavra. Me ajuda a compartilhar o evangelho, fala na sua escola, na sua família, no seu trabalho, não importa onde, apenas fale de Deus. Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo e um abraço no seu coração e bora que bora, porque nosso trabalho como cristãos aqui na Terra só tá começando. Então, é isso, soldado. Nos vemos em breve e até mais.